calorosas saudações, e esta semana já tinha sido noticiado que a máfia brasileira estava em Portugal em peso e em força. E agora temos novos adiantamentos, porque parece que já há portugueses, aqui mesmo de Portugal, a colaborarem diretamente com o primeiro comando da capital, a maior organização criminosa do Brasil. Ora, o meu canal por acaso também é a maior organização, não é de crime, mas é de pedidos de like. Portanto, se quiserem, estão à vontade para meter like neste vídeo e subscrever o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores, este vai para o segundo canal, e partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Vamos ver o que é que está a acontecer, adiantamentos relativamente a isto, porque parece que a situação em 2 semanas conseguiu piorar, quer de um ponto de vista externo, porque a máfia já está aqui em Portugal, quer do ponto de vista interno, porque já há interlocutores aqui dentro nativos. Os serviços da inteligência e da polícia brasileira garantem que há portugueses nas fileiras da maior organização criminosa do Brasil, o PCC. Numa entrevista exclusiva à SIC, alertam para a presença em Portugal de uma centena de operacionais deste grupo criminoso, um dos mais perigosos da América Latina, e avisam que o recrutamento é feito dentro das próprias prisões, com o objetivo de controlar a distribuição da droga em Portugal e de branquear o dinheiro do tráfico através de empresas de fachada. Só, antes de vermos a peça, eu queria só deixar um comentário, que é... Lembrem-se que nós tivemos fugas das prisões muito recentemente. Quer o Fábio Loureiro, quer o Fernando Pereira, acho que era o nome dele, o Fábio Fernando Careca, como é que ele se chama. Portanto, e já para não falar dos outros 3. Portanto, isto é um aglomerado de coisas, enfim. A torrente de dinheiro vivo que jorra do tráfico nas ruas é tanta que os traficantes já não sabem o que fazer a tantas notas. E se antes as fronteiras do Brasil eram suficientes, deixaram de ser. O mercado europeu e Portugal entraram na rota para ficar. O preço da cocaína no consumo na Europa é quase 80 vezes o preço que é praticado aqui. Então, depois que eles perceberam isso, a prioridade é efetivamente se estabelecer de alguma forma na Europa. Temos percebido isso. Para circular o dinheiro do tráfico e controlar a distribuição na Europa, através de uma base de apoio logístico de portugueses residentes no país, muitos já sinalizados. A gente tem uma base de dados relativamente segura a respeito de pessoas que operam fora do país, alguma coisa em torno de 100 pessoas que nós sabemos que têm ligação com o PCC que residem na Europa. Residem em Portugal. E, atenção, nós olhando para os dados, e o que me preocupa mais nisto é o facto de, reparem, termos uma rede de tráfico de droga, de tráfico humano, de imigração ilegal, seja o que for, de homicídios, seja o que for, isso é grave. Preocupa-me mais por ser o caso específico do Brasil. Não por ser o Brasil em si, mas pelo contexto em que vivemos aqui em Portugal, pela proximidade dos 2 países. Porque faz com que nós tenhamos muita imigração do Brasil, sempre tivemos, historicamente. Acho que o Brasil sempre foi o país pelo qual os portugueses, ou melhor, o Portugal sempre teve mais brasileiros do que outra qualquer nacionalidade em termos de imigrantes, especialmente nos últimos anos, e o controle fronteiriço não tem sido o melhor. Com isto, obviamente, eu não estou a dizer que os 500 mil brasileiros, creio que neste momento já são mais, que vivem aqui em Portugal, são todos, pertencem à máfia, não é isso que se está aqui a dizer. O que eu estou a dizer é que, como tem entrado tanta gente e o controle fronteiriço em Portugal tem sido muito mau, a facilidade com que alguém mal intencionado ou com conexões a este tipo de redes de tráfico de droga, tráfico humano, seja o que for, entra em Portugal, é muito mais fácil do que propriamente seria desejável. Porque, volto a frisar, estamos a falar do país que tem relações de maior número de entradas de imigrantes e de pessoas em geral em Portugal. Portanto, é um acréscimo já à situação normal em si que é preocupante. E depois há outra questão que me preocupa também, é que, como vimos, o PCC não opera só em Portugal. Opera também no mercado espanhol, a Espanha é o nosso melhor parceiro a nível comercial, opera também em França, que é um dos países onde os portugueses mais emigram, mais saem do país. Ou seja, parece que nós estamos quase como uma espécie de porta de entrada para máfias da América do Sul. E isso, em termos de reputação internacional, até para cativar investimento direto estrangeiro, turismo, etc., é muito mau para o país, mas mesmo muito mau. Já existem portugueses e não portugueses, assim, brasileiros, portugueses e não brasileiros e não portugueses. Informações confirmadas pela SIC também em Portugal, junto de fonte judicial. Autoridades brasileiras e portuguesas partilham e atualizam com regularidade os dados. Eles estão realizando operações de branqueamento de capital
mais expostas do que o normal. Então, tem criminoso conhecido, faccionado, já com condenações, participando de contratos públicos ou de sociedades comerciais grandes e famosas, coisa que nunca aconteceu e não é comum acontecer. A lavagem de dinheiro é feita através de empresas de fachada. Sousa Lopes, coronel e líder do Centro de Inteligência da Polícia Militar, combate há décadas o PCC, primeiro comando da capital, uma das mais perigosas organizações criminosas da América Latina. Avisa que, tal como no Brasil, o recrutamento de portugueses é feito dentro das próprias prisões, onde já foram sinalizados alguns membros. Só antes de ouvirmos aqui o Sousa Lopes, outra questão que me deixa um pouco aflito é que no início da reportagem é mencionado que quem notificou isto não foram as autoridades portuguesas, foram as autoridades brasileiras. E reparem, até podem dizer, bom, mas a organização está assediada, entre aspas, no Brasil. Correto. Mas foram as autoridades brasileiras que notificaram que há portugueses de Portugal a morar em Portugal dentro dessa mesma organização. Ou seja, nem sequer foram as autoridades portuguesas, que eu as respeito, atenção, mas o facto de não estarem suficientemente, pelos vistos, em coordenação neste tipo de coisas, preocupa-me um pouco. Posso estar equivocado, mas isto preocupa-me um pouco. Já com os Tigres do Calistão foi exatamente a mesma coisa. Quem notificou Portugal, ou que os Tigres do Calistão já operavam aqui, não foram as autoridades portuguesas ou as instituições responsáveis a nível nacional. Foi o governo da Índia, se não estou em erro. Portanto, isto preocupa-me um pouco, porque já não é a primeira vez que acontece, porque são pessoas que estão aqui em território nacional, a exercer atividade criminosa aqui, com ligações criminosas, tudo bem, a redes do estrangeiro, mas que estão aqui situadas no país. O que é particularmente preocupante. Não é e nunca foi uma preocupação das autoridades europeias um controle mais efetivo sobre o que acontece dentro da cadeia. E o PCC ele tem estratégias muito bem estabelecidas de como conseguir se organizar territorialmente a partir das conexões que ele estabelece dentro das cadeias. É interessante que a autoridade portuguesa ela mire essa população brasileira dentro do sistema prisional para saber o que eles estão efetivamente fazendo, porque é estratégia. Eles vão fazer da mesma forma que fizeram em outros países, começando pela cadeia. Marcola, líder histórico do PCC, apesar de preso em Brasília há 25 anos, depois de condenado a penas que somam mais de 300, continua a liderar de dentro da cadeia uma organização criminosa altamente hierarquizada. Corresponde a uma estrutura com divisão muito clara de tarefas e altamente hierarquizada. Então, eu tenho níveis de autoridade dentro do PCC, que eles partem desse núcleo central da pessoa do Marcola para um staff de assessoramento direto muito pequeno, e a partir daí ele tem divisões departamentais, ou seja, ele tem núcleos que são especializados em determinados temas, e tem os núcleos territoriais. Sabem, o PCC, a gravidade disto é que o PCC, já foi mencionado, que é a maior organização criminosa do Brasil, creio que da América do Sul também. Mas acresce que tem 100 mil membros. 100 mil membros. Há bocado falávamos aqui da imigração ilegal em Portugal, etc. O número de imigrantes ilegais do Brasil aqui em Portugal, isso foi noticiado o ano passado, por acaso era o mesmo número, eram 100 mil pessoas. 100 mil pessoas é 1% da população portuguesa. Isto tem apenas uma organização criminosa. E isto é grave. E isto prejudica não só os brasileiros que vivem no Brasil, os portugueses que moram em Portugal, os brasileiros que moram aqui legalmente em Portugal e que cumprem os seus deveres como um cidadão perfeitamente bem integrado. Portanto, isto não há parte positiva nisto. Não sei se tem noção. E já para não falar noutro aspecto, que é, já não é só o PCC a operar em Portugal, também há suspeitas que o Grupo do Comando Vermelho, que é outra organização também de grande dimensão, não ao nível do PCC, mas também de grande dimensão da América do Sul, também já opera aqui em Portugal. Portanto, eu honestamente não sei onde é que isto vai parar. Segundo as autoridades brasileiras, o PCC não para de crescer. Conta com mais de 60 mil operacionais e mantém com a máfia italiana estreitas relações. Portugal entrou na rota. Eles aqui mencionam 60 mil, mas eu já vi notícias onde eles noticiam praticamente 100 mil membros. Mas enfim. Digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam. Comentem o que acham, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.